Hello, good morning again. Bom dia. Hope you Bom dia de novo. Espero que vocês tenham tido um um ótimo cafezinho com bastante conhecimento através da nossa área de café no Telegram. Agora a gente está pronto para a próxima sessão, que é o papel da KM para a definição de políticas ambientais, com o professor Amarilis Gaiardo. Ele será o moderador dessa sessão, e com ela a gente tem a o professor Fred Lopes novamente, da Universidade de Medellín, e também a professora Tamar Tropp, da Universidade de Haifa. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria apenas de comentar que temos uma pesquisa aberta. Meu nome é Renata Delmaso, eu sou da SBGC, e temos uma pesquisa sobre como é a gestão de conhecimento no Brasil. Gostaria que vocês entrassem na nossa pesquisa, visitassem o site da SBGC e respondessem o nosso questionário. É muito importante que a gente tenha a visão de como é a gestão de conhecimento no Brasil. Dito isso, temos várias sessões paralelas excelentes acontecendo, então é muito difícil decidir qual delas assistir, mas tudo será gravado, então não precisa se estressar, você terá a chance de assistir a todas as sessões. Então agora eu passo para a professora Amarilis e já é com você. Obrigada. People are seeing us right now. Gostaria de saber quantas pessoas estão nos vendo agora. Eu não sei se eu tenho essa informação. Deixa eu dar uma olhadinha. Será que alguém pode me ajudar? Mariana, você sabe quantas pessoas temos? Não, não tem problema. Nós estamos online, estamos checando essa informação. A professora, ela ainda está chegando. A gente tem mais alguns segundos, então dá tempo de mencionar também que os nossos intérpretes da sessão serão Fernanda Vitarelli e Cleiton Cardoso. Acredito que a Mariana ela vai poder passar o número de participantes. Teremos várias sessões paralelas hoje e estamos passando por esses dias intensos. Hoje é o terceiro dia, só que, na verdade, a gente já começou com a KM Brasil desde o dia 25 de agosto, com a apresentação de casos. Tivemos uma apresentação muito interessante, falando sobre a transformação digital e a evolução da gestão de conhecimento na última segunda-feira, uma abordagem prática, uma oficina sobre a gestão do conhecimento, que se deu com o professor Eduardo Carvalho. Nós também tivemos muitas outras palestras com bastante informação em como construir um programa de gestão de conhecimento. Estamos, então, passando por muitas visões técnicas e coletando esses discursos de excelentes palestrantes com quem estamos aprendendo também de forma prática. Agora eu consigo ver a nossa moderadora aqui com a gente, professora Amarilis. Muito obrigada. Então agora eu passo a palavra para você e eu vou te perguntar, professor Fred, vou te responder as perguntas mais tarde de quantas pessoas temos.
Ok, agora eu estou logada no canal certo. Bom dia, obrigada, Renata, por apresentar a nossa reunião. Meu nome é Amarilis Galhardo, eu sou a coordenadora desse painel. Todos muito bem-vindos. Será o papel da gestão de conhecimento para a definição de políticas ambientais. É uma questão que é dependente de diferentes conhecimentos, como a indicação de dados e análises. Considerando esses indicadores, a gestão de conhecimento pode ser considerada uma definição. O propósito do painel, então, vai ser promover a discussão sobre o papel da gestão de conhecimento como uma ferramenta essencial, como uma definição de políticas ambientais. Sempre, sempre contendo sempre em mente os desafios das políticas contemporâneas. Para isso, temos dois palestrantes muito importantes. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Vamos apresentá-los. Temos a professora Tamar Trop. Estou falando seu nome corretamente, muito prazer. A Tamar, ela tem um mestrado, doutorado em planejamento regional pela Universidade de Israel. Ela é uma professora e pesquisadora no Departamento de Recursos Naturais da Universidade de Haifa. Ela também é a chefe do Centro de Sustentabilidade Urbana. Seus interesses de pesquisa estão na área de sustentabilidade, de planejamento de políticas, e ao longo dos anos, a Tamar, ela ganhou conhecimento em consultas para o governo, autoridades locais e ONGs. Muito obrigada, doutora Tamar, por estar aqui conosco hoje. Também já irei apresentar o nosso outro palestrante, que é John Fred Lopes Pérez, da Universidade de Medellín, na Colômbia. Estou muito feliz em te conhecer. É um prazer tê-lo aqui hoje. O professor Fred é sociologista e especialista em gestão ambiental e com doutorado em gestão ambiental. É editor de jornais acadêmicos e um programa de mestrado em engenharia ambiental e de planejamento. Suas áreas de interesse são comportamento de consumidor, métodos quantitativos aplicados a pesquisas mistas e relações societais. É um prazer tê-los aqui na nossa conferência. Para iniciar a nossa sessão, gostaria de perguntar se a professora Tamar gostaria de começar a sua apresentação. Podemos começar com você? Muito obrigada, professora Marilis, e bom dia, Brasil. O que eu gostaria de apresentar hoje é são tópicos de uma pesquisa sobre a percepção dos pedestres sobre a iluminação urbana. A minha palestra irá focar em quanta luz é necessário para os pedestres se sentirem seguros enquanto eles estão andando à noite. Por que isso é importante? Sabemos, sobre estudos anteriores, que a iluminação de espaços públicos, ela é essencial para o nosso bem-estar. Precisa ser bem desenhada, para melhorar o nosso conforto, para termos o sentido do
espaço público, a identidade da vizinhança. O problema também é que, no momento, todos os espaços públicos e a iluminação deles são projetadas com estándares que, seja nacional ou internacionais, nós estamos falando de estándares técnicos que podem ser eficientes, que a gente não sabe também se eles representam a concepção contextual da localização atual dessa iluminação pública e de qual é a percepção daqueles residentes sobre o espaço público e daquela iluminação. Então, precisamos saber, no planejamento e projeto das iluminações públicas, de vias públicas, qual seria a percepção desse público. Nós sabemos, então, que se a iluminação pública é insuficiente, pode diminuir o senso de segurança dos pedestres e esperamos também que também diminui o senso de conforto em áreas urbanas. E também, se for excessivo, também pode ser um fardo na economia urbana, poderia constituir um fardo para a eficiência econômica e impor muitos riscos à saúde e para outras organizações. Também para outros organismos, a gente pode criar alguns tipos de riscos para a saúde. Também gostaria de falar sobre o entendimento do relacionamento entre o sentimento de segurança, que a gente vai chamar aqui de pós, e a iluminação de espaços públicos, que é o PSL. Esse relacionamento precisa ser investigado mais a fundo para promover a política e prática que é mais baseada em evidências. Então, o objetivo desse estudo é parte de um escopo muito mais amplo, mas eu estou tentando aqui focar somente nesses pontos. O objetivo particular, então, será examinar quais são os níveis de iluminação dos espaços públicos que os pedestres realmente precisam para se sentir suficientemente seguros. Não estamos falando de segurança máxima, estamos falando de suficiente, mas que seja à noite em ambientes urbanos. E vamos examinar também se esses níveis de iluminação mínimas são diferentes para diferentes cenários urbanos ou se existe uma uniformidade em várias cidades e diferentes locais residenciais. Sabemos, então, vários fatores afetam o sentimento de segurança dos pedestres. Por exemplo, fatores climáticos, climas frios, diferentes culturas, a densidade da vegetação, caso isso obscurece a iluminação ou não, se existe um terreno em uso próximo, qual é o tamanho da via pública e se tem um tráfego intenso ou não. E essa percepção afeta principalmente o sentimento de segurança à noite. Temos também fatores temporais que afetam esse sentimento, como, por exemplo, a estação. A gente está falando do verão, quando a luz é muito mais clara, ou estamos falando de um pôr do sol tardio, ou quando estamos falando de uma visibilidade que não é clara. Também depende do horário. Estamos falando da noite ou do dia, o sentimento de segurança, então, ele vai variar de acordo com a manhã ou noite.
Nós também sabemos que fatores individuais afetam o sentimento de segurança, como seu gênero, idade, grau de escolaridade, você tem acesso ou não a outras variáveis. Precisamos entender isso. Nosso estudo foi conduzido por em 3 estágios. No primeiro estágio, queríamos selecionar cidades e vizinhanças que iríamos conduzir nossa pesquisa. Após após selecionarmos esse estudo, iríamos observar como os sujeitos iriam andar por aquela vizinhança e iriam reportar a iluminação. E no estágio 3, iríamos conduzir um estudo em paralelo, um para medir por dispositivos profissionais, os atributos daquela iluminação pública, a cor da luz, deformidades, e para isso usamos dispositivos próprios e no mesmo local que medimos para esses diferentes atributos, recrutamos observadores para andarem nessas vias durante a noite para desenvolvermos um uma e desenvolvemos um aplicativo para o celular para que eles reportassem diversos atributos da iluminação e também o seu sentimento de segurança. Cada um deles que eles pudessem ter reportado sobre o seu sentimento de segurança e conforto. O último estágio, então, nós tentamos modelar as associações entre os atributos de instrumentalidade medidos e a avaliação do sentimento de segurança. Para isso, e com isso podemos modelar esse estágio. O primeiro estágio foi a seleção da área onde iríamos conduzir nossa pesquisa. Nós selecionamos 3 cidades em Israel que diferem em formatos. As cidades escolhidas foram Tel Aviv, Haifa e Beer-Sheva, que diferem em população, condições climáticas e status social. Tel Aviv, então, em questão de clima, é muito quente e úmida no verão, é localizada na costa do Mediterrâneo. Haifa é localizada nas montanhas, também na costa do Mediterrâneo, e Beersheva é uma cidade, localizada no continente, tem uma luz muito clara durante o dia, mas tem uma densidade populacional menor. Elas também diferem em status socioeconômico, sendo a mais rica Tel Aviv e a mais pobre Beersheva, e Haifa está no meio. E com um índice de criminalidade maior em Tel Aviv, em Beersheva, o índice de criminalidade é maior em Beersheva e menor em Haifa, e Tel Aviv está em algum lugar ali no meio. Então, eles escolhemos 10 bairros densamente populados, com critérios que incluíam a predominância, se eles eram predominantemente residenciais, se eles eram bem populados, os tipos de construções que tínhamos, se tinham prédios residenciais, estamos falando daqueles prédios de construção tecnológicas com vários andares ou prédios antigos construídos nas últimas 2 décadas. Também tentamos adequar o status socioeconômico para serem os mais similares possíveis. Em cada uma das cidades,
escolhemos bairros com diferentes combinações de iluminação. Então, com a densidade ou intensidade de iluminação. E isso foi usado a partir de um satélite de dados de iluminação. Com a imagem dos satélites, a gente conseguiu olhar os casos típicos de iluminação externa, que são os 4 casos típicos, que pela intensidade e pela cor da iluminação. Tivemos que diferenciar entre luz azul e vermelha e também pela onda da luz, se for alta e vermelha ou baixa e vermelha, ou alta e azul e baixa e azul. Com isso conseguíamos mapear as áreas residenciais com essas combinações. Então tínhamos vários bairros escolhidos, e aí passamos para os próximos critérios de seleção. Aqui é um exemplo das medidas. O próximo critério de seleção foi a densidade populacional e os critérios socioeconômicos. Como eu disse, nós estávamos procurando por bairros que eram majoritariamente residenciais, com alta densidade, com prédios altos e uma população com status socioeconômico alto também. Então a gente conseguiu selecionar os bairros. Cada bairro que selecionamos, tivemos um critério para selecionar a rota que os observadores iriam seguir. E eles iriam relatar os pontos durante essa rota e quais os sentimentos de segurança a partir das condições de iluminação. Em cada um desses bairros, tínhamos mais ou menos 30 pontos que os observadores teriam que relatar, e cada um deles tinham uma distância aproximada de 20 a 30 metros entre eles. O trajeto era o mais contínuo possível, e também tentamos ficar próximos de pontos turísticos, caso fosse identificáveis. Também conseguimos dar instruções claras, cada ponto que eles tinham de referência, desses pontos de referência. Os observadores, então, tinham que ir de cada ponto durante a noite, observando os atributos de iluminação e o seu sentimento de segurança. Aqui é um mapa dos diferentes bairros e de cada ponto que estabelecemos com a localização, e porque a nossa ideia era baseada em localização, e assim a gente conseguia entrar em cada um desses pontos para ter certeza que os observadores estavam relatando a partir dos pontos exatos. Como eu disse, a próxima fase, precisaríamos das medidas instrumentais. Então medimos a temperatura da luz, a cor, qual era a onda dominante e vários tipos de medidas variadas que poderiam variar durante as rotas. Seguimos um protocolo para poder fazer essa coleta técnica de dados, e todas as medidas foram coletadas em condições atmosféricas claras. Esse relatório estabelece as medidas que coletamos com o relatório que usamos para a coleta das medidas. Aqui é um exemplo dos dados dessas medidas que a gente coletou.
Isso se remete a um ponto específico. Junto, tivemos 10 metros com 277.000 medidas. Essas medidas são consideradas objetivas. E o nosso estudo, ele parte do ponto de que essas medidas podem não ser suficientemente representadas. E o sentimento de segurança do pedestre não vai medir a partir dessas medidas especificamente. Para isso, então, desenvolvemos um aplicativo para telefone celular. Vou mostrar aqui um print screen desse aplicativo e tornamos disponível esse aplicativo para os observadores, e esse app, ele possibilitava registrar por uma pesquisa o sentimento, a sensação de segurança. Cada observador tinha que analisar vários atributos da luz, a uniformidade, cor e vários outros, sobre a sensação de segurança, de conforto em diversos pontos do trajeto, usando os 4 pontos da escala Likert. Então, fizemos esses observadores relatarem em 2 estações, tanto no verão quanto no inverno, em diferentes horários. Eles precisavam passar nas mesmas regiões, porque não queríamos ter um viés daquela região. Eles não poderiam, então, ser moradores daquela área. A transmissão dos dados era feita em tempo real e tudo é acumulado na nuvem. Cada ponto e cada momento nós poderíamos usar aquela informação, porque ela estaria disponível online. Aqui é o print screen da tela do app, o app que a gente usou. Aqui são o questionário de observação, ele teria que entrar com o seu número de identificação. Depois temos, então, em qual ponto ele estava, porque se ele não estivesse no ponto correto, a tela não estaria disponível para ele. Só então ele conseguiria usar as escalas para avaliar a intensidade da luz, a cor, a uniformidade e escolher em qual índice ele se sentia. Ele tinha essa sensação de segurança numa escala com essas opções da escala Likert. Quando ele terminasse essa avaliação e submetesse a informação, aí sim ele poderia ir para o próximo ponto. Caso contrário, ele não poderia ir para o próximo ponto, e aí você tinha que fazer isso para os 30 pontos do percurso. Esse é apenas um exemplo dos dados coletados pelo app. A partir da pesquisa, estamos falando de milhares de acessos e de milhares de dados acumulados. Então, o próximo ponto, a gente tentou modelar a relação entre sensação de segurança e as diferentes variáveis usadas. Claro que eu não vou falar muito sobre isso, sobre esse modelo, mas eu gostaria de mostrar sobre sobre as conclusões interessantes desse estudo. Essa imagem mostra, então, que o eixo X mostra o índice de iluminação, que é chamado de lux, enquanto o eixo Y
é a sensação de segurança, que poderia ser acessada. E aqui a gente foca, então, no que foi realmente relatado, que seria de 1.2 até 2.4, e a linha vermelha, então, representa a avaliação de Haifa, que é nas montanhas, na costa, e a linha verde é Tel Aviv, que é também na costa. É na costa, mas não tem uma altitude muito plana, e a linha azul é Beersheba, que é uma cidade com uma sociedade de status socioeconômico menor. A média do sentimento da sensação de segurança é essa linha pontilhada. A média mais alta de sensação de segurança foi em Haifa, que é a menor cidade. É a menor cidade na costa do Mediterrâneo. E o pior índice de sensação sensação de segurança foi em Beersheba. Tel Aviv ficou ali em algum lugar no meio. A sensação de segurança ficou 1,89 a 2,07 nessa cidade. E outra coisa que foi interessante é que, se a gente pegar Tel Aviv como a média da sensação de segurança, como suficiente, podemos ver que, para atingir esse nível de sensação de segurança, em Haifa a gente precisa apenas de 5,7 de iluminação, de lux, enquanto em Tel Aviv a gente precisa de 10,5 lux, e em Beersheba a gente precisa de 24,5 lux. Para atingir o mesmo sentido, a mesma sensação de segurança, que é a média de Tel Aviv, em Beersheba a gente precisa de mais do que o dobro de Tel Aviv e mais de 4 vezes o nível de iluminação de Haifa. Outra coisa bastante interessante é que, para atingir o índice mais alto de iluminação reportado em Haifa, precisamos em Haifa de mais ou menos 15, em torno de 15 lux. Em Tel Aviv, precisamos de 28 de lux. Em Beersheba, precisamos de 50 de lux. É uma cifra bastante significativa. Outra coisa que essa imagem demonstra é que existe um nível decadente de sensação de segurança relativa à iluminação. Não importa quanto você aumente o nível de iluminação, o sentimento de segurança não vai variar muito. Aqui são as nossas principais conclusões. As nossas principais conclusões, então, é que se a gente estiver falando de quanto mais claro, melhor, é o principal erro. Um maior nível de iluminação não necessariamente implica numa maior sensação de segurança. Também vimos que níveis razoáveis de sensação de segurança podem ser atingidos com um nível relativamente baixo de nível de iluminação, que seria entre 5 e 10 de lux. E
a gente tem, então, essa média no resultado com o índice de Lux. Outra conclusão, então, é outra concepção errônea, é que os níveis de iluminação requeridos para garantir uma suficiente sensação de segurança é que menores índices de sensação de segurança e, portanto, para atingir maiores índices de iluminação, é que a gente precisa de existe uma relação com os menores status econômicos sociais em Beersheba, que são menores e aí atribuídos para a diferença de percepção na segurança. Então, a gente consegue atingir impactos econômicos com isso. Apesar da implicação significante para a eficiência de energia, a gente consegue ter um menor gasto monetário baseado no consumo de energia dessas cidades, no preço da energia elétrica das cidades, podendo, então, economizar bilhões de dólares por ano com iluminação de vias públicas. Muito obrigada. Obrigada, professora Tamar. Foi uma apresentação esclarecedora. Obrigada por trazê-lo à nossa atenção com uma apresentação tão técnica relacionada a cidades sustentáveis e inteligentes. Sua pesquisa pode nos ajudar a tomar decisões para elaborar políticas públicas. Gostaria de, então, ouvir do Fred, e muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente nessa área de pesquisa. Sabemos que você é um especialista em questões ambientais, então eu agradeço novamente por estar aqui conosco. Amarilis, good morning em São Paulo. Obrigado, Amarilis. Bom dia em São Paulo. São Paulo é uma cidade que fica no meu coração, eu adoro São Paulo. E boa tarde, Tami, em Haifa. Eu agradeço muito o convite. Para nós, aqui na Universidade de Medellín, é uma honra estar aqui. Eu quero falar sobre algumas ideias e algumas propostas em políticas ambientais. E também gostaria de pedir desculpa, também porque minha apresentação está em espanhol. E não temos a tradução entre inglês e espanhol. Mas espero que meus slides sejam claros o suficiente para você. The Great Acceleration representa una contradicción evidente, una contradicción muy difícil para la sostenibilidad y para pensar la sostenibilidad. ¿Por qué ocurre esto? Voy a salirme de acá y a mostrar unas cuantas gráficas que lo ilustran. La esperanza de vida, life expectancy, se incrementa fundamentalmente desde la revolución industrial hasta nuestros días, pero particularmente desde la Segunda Guerra Mundial.
¿cómo decir que una mejor esperanza de vida no es buena? Una esperanza de vida mayor la consideramos como un signo de que las cosas están muy bien. Entonces, estamos bien porque vivimos más años. Estamos bien porque consumimos más energía, pero al mismo tiempo, esa energía nos trae algunos problemas relacionados con emisiones de CO2, por ejemplo. Estamos bien porque la economía crece año tras año y el Producto Interno Bruto se incrementa en los diferentes países y a nivel mundial. Pero, ¿qué significa esto en términos de, por ejemplo, contaminación por plásticos? ¿Qué significa esto en términos de agotamiento de especies? Entonces, la gran contradicción es, vivimos en la mejor época posible para el Homo sapiens. El Homo sapiens nunca había disfrutado de tanto bienestar y de tanto acceso a recursos y bienestar. Pero al mismo tiempo, vivimos en una época en la cual tenemos la mayor cantidad de problemas ambientales posibles. Y esto es, por supuesto, una tragedia. ¿Cómo las políticas públicas pueden ayudar a resolver esto? ¿Cómo las políticas públicas se formulan en medio de esto? Otra de las contradicciones que plantea la gran aceleración es que la sostenibilidad nos dice que lo central es o son las necesidades, pero las necesidades se tienen que debatir entre dos lógicas. Por un lado está la lógica de la sostenibilidad como tal, que nos induce a repensar nuestros límites, repensar nuestro confort, repensar qué es lo que entendemos por bienestar y calidad de vida, por un lado. Pero por otro lado, tenemos que las mismas necesidades acá nos hablan de que tenemos derecho al bienestar, al confort, a la calidad de vida. Y simplemente son dos realidades que se contraponen. ¿Sobre cuáles bases deberíamos formular las políticas ambientales? Primero que nada, las políticas ambientales deben hacer un reconocimiento de que el ambiente es un escenario de conflicto. Cuando decimos que el ambiente es un escenario de conflicto, eso quizá no lo entienden de manera muy frecuente las personas en los medios de comunicación, quizá en las redes sociales e incluso en la enseñanza. A veces tenemos una visión romántica del ambiente, una visión idealizada del ambiente. A veces creemos que el ambiente es un punto de encuentro fácil y todo lo contrario. El ambiente no es un punto de encuentro fácil. El ambiente es el resultado de las contradicciones entre diferentes agentes y diferentes grupos de interés. Ninguna política ambiental deja satisfecho a la totalidad de actores sociales involucrados. Ninguna. Todas las políticas ambientales dejan ganadores y dejan perdedores. Dejan gente en medio que está satisfecha, pero también deja gente en los extremos que no está satisfecha. El ambiente es relativo. El ambiente es una construcción histórica. El ambiente tiene diferentes valores de acuerdo con los diferentes grupos de interés a los cuales estemos refiriéndonos. Por lo tanto, podemos aseverar que el ambiente es una construcción compleja que requiere muchos acuerdos sociales para poder llevar a cabo políticas ambientales. La sostenibilidad, esta es otra base para poder hacer políticas ambientales, y es que la sostenibilidad es una urgencia. Sostenibilidad nos demanda que debemos actuar de inmediato, que debemos actuar ahora mismo. Pero lamentablemente la sostenibilidad solo puede ser resuelta en el medio
y en el largo plazo. Entonces, tenemos una contradicción de temporalidades. Sabemos que debemos actuar ya mismo, pero los indicadores de contaminación, los indicadores de calidad del aire, los indicadores de agotamiento de especies nos dicen que el mundo necesita acción, pero cuando intentamos hacer la acción, nos encontramos con que tenemos una brecha tremenda entre lo que la gente piensa y lo que la gente puede hacer. I try to talk in English for Tammy about this idea. We have a really or a great gap between Temos uma grande lacuna attitude and entre the other. em atitudes e comportamentos. Nós podemos ter muito valor agregado e atitudes mensuráveis. Quando você tenta mensurar comportamento, há uma contradição, que é uma contradição temporal, de sustentabilidade. Hace que tengamos fuertes problemas para entender en qué momento se produce la sostenibilidad. Por eso es que tenemos que fijar metas, por eso es que tenemos que fijar horizontes de tiempo. 2030 parece ser un año en el cual deben ocurrir cosas para que podamos entender que ganamos en sostenibilidad, pero para 2030 apenas faltan 10 años. 2050 parece ser la fecha límite de la cual no podemos pasar sin tener los acuerdos globales necesarios. Pero eso no lo hemos logrado resolver de manera fundamental. ¿Sobre cuáles otras bases tenemos que generar o tenemos que ganar en acuerdos para hacer políticas ambientales? Tenemos que tener la capacidad de anticipar las consecuencias y el sentido del cambio. Para eso sirve la gestión del conocimiento. Nosotros necesitamos tener el mejor conocimiento posible con la circulación más democrática posible para poder anticipar hacia dónde van a ir las tendencias. ¿Cuáles son las tendencias de cambio que son detectables en el medio y en el largo plazo? Variabilidad climática, por ejemplo, restricciones económicas, por ejemplo, pero también la aparición de nuevos materiales y de nuevas tecnologías, por ejemplo. ¿Hacia dónde nos está llevando la densificación de las ciudades? Todos estos son elementos tras los cuales tiene que haber una circulación muy fuerte de conocimiento, tiene que haber una apropiación lo más amplia posible de conocimiento para que los diferentes actores involucrados consigan generar acuerdos mínimos para formular políticas ambientales. ¿Sobre cuáles otras bases deben establecerse las políticas ambientales? Tenemos que encontrar puntos de nivelación, porque existen muchos intereses ambientales diferentes en el mundo. There are very different needs and interests. Em alguns momentos, há diferenças de interesses. Questão de suprimento e reciclagem, por exemplo, mobilidade. Temos prioridades diferentes. Por exemplo, na minha cidade, em Medellín, a principal prioridade é a qualidade. Medellín é uma cidade que fica em um pequeno vale e temos muitos problemas de poluição atmosférica em março e setembro. Então,
nossa prioridade é a qualidade do ar. Mas em outros lugares, por exemplo, em Bogotá, Environmental issue is o water. principal problema ambiental é a água. Okay. Por exemplo, em uma montanha alta, em que os recursos de água, recursos hídricos, são mais difíceis. Son esos acuerdos necesarios dependiendo de cómo es la configuración ambiental de cada lugar. No se regula lo ambiental de igual manera. Otra base para hacer políticas ambientales es que necesitamos involucrar una variedad de actores y emplear la mayor cantidad de instrumentos posibles. Para esto necesitamos una capacidad creativa impresionante. Necesitamos generar investigación, ciencia y datos, pero que estén disponibles para el público, a los cuales la gente puede acceder. Tenemos que generar, here we're talking about, estamos hablando aquí de diálogo de saber, estamos hablando aquí de cómo las diferentes personas conversan alrededor de diferentes temas, pero no solamente las personas, las empresas, los intereses del capital, los intereses comunitarios y, por supuesto, el Estado con el ejercicio de autoridad. Pero también necesitamos innovar en diseño. For example, here we need innovation, strong innovation. Sin esas cosas va a ser muy difícil la formulación de políticas ambientales. Necesitamos también usar un lenguaje de tipo adaptativo y de aprendizaje permanente. Lo ambiental se caracteriza por ser un escenario fuertemente cambiante. Lo que hoy es importante en materia de intervención ambiental, mañana puede tener ciertos cambios. Hay ciertos problemas ambientales que pueden permanecer en el tiempo y agravarse. Es el caso de la provisión de agua en la ciudad de San Pablo, por ejemplo. La provisión de agua en San Pablo es un asunto recurrente que año tras año parece que está más grave. Pero hay otros lugares en donde el escenario cambia. Por ejemplo, acá en la ciudad de Medellín, nosotros tenemos aportes de las arenas del Sahara. Here, Tammy, in Medellín. Aqui em Medellín, de tempos em tempos, temos uma sensação de Saara. Mas em alguns anos, essa sensação de Saara é mais problemática do que em outros anos. E este ano, tivemos 3 dias de escuro por causa dessa sensação de Saara. Estamos localizados perto do Caribe, por exemplo. Estamos cerca de la zona de huracanes en el Caribe. En este momento hay actividad de huracanes fuerte en el Caribe y la actividad de huracanes en el Caribe cambia la configuración de nuestro clima. En este momento nosotros en Medellín tenemos muchas lluvias como resultado de cambios en la composición del tiempo porque por el Caribe están pasando huracanes. Y eso no es algo que podamos controlar, eso simplemente presenta. Entonces, si no tenemos capacidades adaptativas que nos permitan aprender de manera permanente, que nos permitan aprender de manera permanente e incorporar el cambio, ser capaces de plantear metas e indicadores en el corto, mediano y largo plazo, pero también, si es necesario, desaprender lenguajes para apropiar otros. Sin esas características,
va a ser muy difícil que podamos formular políticas ambientales. Esas eran las ideas que tenía para compartir con ustedes. Entendí que entendí que uno de los focos de discusión era esto, cómo nos acercamos a una mejor formulación de políticas ambientales, y a partir de mi trabajo se me ocurrieron estas pocas ideas para compartir. Thank you so much, Amarilis. Thank you, Tami, for your attention. Muito obrigado. Obrigado pela atenção, Tamar. Gracias. Very good presentation. Both speakers Muito obrigada pela apresentação. Todos os palestrantes trouxeram questões importantes sobre a gestão do conhecimento e a sua aplicação nas políticas públicas. Tamar trouxe uma visão bem técnica e o Fred trouxe uma visão de planejamento e de governança desse problema. A professora Tamar mostrou que uma pesquisa técnica bem feita pode economizar recursos públicos. E o Fred, com o exemplo da Colômbia e as necessidades, mostrou que elas são muito similares às que a gente tem aqui no Brasil, já que somos países vizinhos. Gostaria de explorar as suas experiências nesses países e, dessa forma, fazer duas perguntas para vocês. Professora Tamar, como você acredita que a gestão da sustentabilidade urbana pode ser melhor integrada nas políticas ambientais? Isso é real em Israel? Você pode falar um pouco mais a respeito desse tópico conosco? Fred, você falou sobre a transnecessidade e a forma de design, o nosso desejo de melhorar as nossas políticas públicas, o nosso país e as nossas políticas de planejamento. Você acha que nós conseguimos manejar os conflitos de produzir políticas públicas justas e melhores? Você pode explorar esse assunto a partir da sua experiência com a Colômbia? Obrigada. Quem gostaria de começar? Você poderia repetir a pergunta, por favor, Amarilis? Claro, professora. Minha pergunta é: como você acredita que o seu foco de pesquisa é sobre gestão de sustentabilidade urbana? Você trouxe, então, um pouco da sua pesquisa para a gente hoje. Você acredita que a gestão da sustentabilidade urbana pode ser melhor integrada a políticas ambientais? Gostaria que você falasse se em Israel isso já é uma realidade. Você acredita que o seu trabalho pode, na verdade, de fato, causar um impacto nas políticas públicas relacionadas às questões ambientais? Claro, Amarilis, eu posso te trazer exemplos, até mesmo desse trabalho em particular. Quando a gente começou essa pesquisa, a primeira coisa que fizemos foi... A primeira coisa que a gente fez foi a gente queria que os políticos públicos fossem envolvidos, né, no planejamento da iluminação e da instalação da iluminação pública. Nossa pesquisa, ela foi algo que ajudou. A gente ficou bem surpreso em descobrir que eles estavam muito animados com esse estudo, com essa pesquisa. Eles até queriam que a gente desse continuidade à pesquisa em alguns distritos que eles escolheram, porque eles tiveram queixas de residentes, então eles queriam entender esses problemas melhor. Eles concordaram com a gente
muitas das pessoas que trabalham com a gente eram engenheiros, eles eram muito técnicos, eles sabiam como planejar, como projetar a iluminação pública de acordo com estándares técnicos, mas eles não entendiam a necessidade, a preferência das pessoas, se elas se sentiam seguras ou confortáveis. E elas entenderam que esse conhecimento era realmente necessário, que a abordagem do planejamento deveria ser mais orientado ao usuário. Dessa forma, você conseguiria ter as duas coisas. A satisfação do usuário, dos visitantes, de quem fosse usar a via pública, e também você conseguiria economizar energia. Isso foi uma janela de oportunidade, porque hoje, não só em Israel, mas no mundo todo, muitos sistemas de iluminação pública estão passando por uma reformulação. E estão modificando o sistema de iluminação por sistemas de iluminação smart, sistemas de iluminação inteligente. E com isso, temos a aplicação prática da pesquisa. Eles podem usar os dados para ir à preferência do usuário. Podem entender como é importante, a partir dessas conclusões do estudo, a importância, então, de projetar a iluminação pública que seja flexível, adaptável, a condições variáveis e aos residentes, que também são variáveis. A gente estudou algumas áreas residenciais com prioritariamente familiares e que posteriormente viram uma área residencial para idosos que preferem outro tipo de iluminação pública. Então, o índice de criminalidade também pode variar periodicamente, e aí demandam uma maior iluminação pública. Na nossa pesquisa, a gente partiu da prática, e aí a gente falou, a gente quer fazer isso, a gente chegou para os técnicos e falou, olha, a gente quer fazer isso, perguntou para eles se seria possível. Vocês estariam interessados nas nossas conclusões? E eles ficaram muito animados. Então, a gente conseguiu desenvolver alguns artigos a partir dessa pesquisa, e eles nos convidaram para apresentar essa pesquisa com o governo e para desenvolver esse projeto junto a eles. Então, foi muito interessante. Chega até as pessoas, os políticos, as pessoas que estão criando as políticas públicas. Muitas vezes eles até não sabem qual é o problema, e se a gente apresenta o problema, eles podem consultar. Eles consultam o tempo inteiro, mas a gente dá conselhos gratuitos, porque, claro que eles não nos pagam todas as vezes, mas a gente fica muito feliz em aconselhá-los, porque a gente sabe que é importante trazer o conhecimento aliado à prática e ajudar esses tomadores de decisão. Também temos a experiência em consultar como o planejamento de terras, e a minha experiência da parte integrada na paisagem. Temos muito mais abertura dos comitês de planejamentos, de dar mais importância a esses assuntos e questões. Então, acho que muitos dos meus conselhos estão sendo incorporados aos projetos e planejamento. Muitas vezes eles mudam de ideias e desenvolvem outras
outros exames, para outras alternativas. Então, eu consigo realmente incorporar incorporar a pesquisa ao processo. Dá, então, para conectar, diminuir a distância entre a pesquisa e a prática através desse meu projeto. Mas ainda existe, sim, um abismo entre o conhecimento científico e a prática, que é muito difícil da gente fazer com que seja recorrente esse tipo de projeto. Às vezes, eu fico chocada quando eu vejo esse distanciamento entre o conhecimento acumulado e a prática. Para onde foi esse conhecimento? Por que a prática não foi transformada? Qual é o problema? A gente precisa educar esses tomadores de decisão. O que acontece? A informação não está disponível ou não está suficientemente disponível. Aonde está o problema? O que a gente pode fazer para diminuir esse abismo? Muito obrigada, professora. Foi uma ótima resposta. Foi muito interessante ver. Você, então, acredita que a política pública, você acredita, então, que as pesquisas têm um lugar muito importante nas políticas públicas, mesmo que tenha uma necessidade muito técnica? Eu acredito que o público não está suficientemente envolvido nas decisões. Em Israel, por exemplo, o homem tem uma participação política muito forte. É chamado de participação pública. As pessoas não estão muito envolvidas nas políticas. Não é realmente envolvimento público. Podemos ter audiências públicas durante o processo público e convidar o público para vir assistir e dar a sua opinião, mas a gente nunca sabe quantas dessas opiniões são incorporadas ao projeto. Muitas vezes, essa é apenas uma fase. Durante toda a fase de planejamento, as audiências públicas, elas constituem, então, apenas uma demanda durante um estágio muito inicial desse planejamento. Após isso, o próximo ponto que o público é envolvido no processo de planejamento, é quando você pode rejeitar aquele plano. Você teria que ter um motivo muito forte para rejeitá-lo e para fazer alguma objeção ao plano. O público, ele não está tão envolvido. E olha que eu estou envolvida nesses projetos e no planejamento. Não é real. O público, em geral, não contribui da forma como deveria, também não tem a chance de fazê-lo. Não tem uma chance suficiente de fazê-lo. Ótimo, é a mesma situação aqui. Acho que é a mesma em todos os lugares. Realmente. Muito obrigada. Fred? Your question is related with... A sua pergunta é relacionada às políticas ambientais de sucesso na Colômbia, que poderíamos compartilhar aqui com vocês. É isso que você quis dizer? Medellín, se han hecho cosas que ofrecen esperanza. We have many reasons for hope in our environmental policies. If our main problem is air quality, we construct a public system for information about air quality.
accessible for all, for any person. Cualquier persona en la ciudad de Medellín puede acceder a datos de calidad del aire. This is an example. Our public system in air quality is called CIATA. Há instituto chamado CIATA. É sistema que fornece informações em tempo real para qualquer cidadão. E o cidadão pode acessar estas informações e entender como está a qualidade do ar ao seu redor. Por exemplo, aqui onde eu moro, qual é a qualidade do ar para mim? Por exemplo, Tami, eu moro aqui, estou aqui nesse momento. Minha pergunta é: como está a qualidade do ar ao meu redor agora? Então, posso clicar numa nuvenzinha e pelo código de cor eu posso ver a medição da qualidade do ar. Por exemplo, eu posso tomar decisões a respeito de mobilidade, como caminhar, fazer exercícios físicos. E é uma conquista para nós ter conseguido esse acesso, que nos dá um entendimento muito melhor da qualidade do ar. É uma política de sucesso. Por exemplo, as bicicletas públicas. Temos um sistema forte de bicicletas públicas chamado Encicla. E esse sistema cobre muitas porções da minha cidade. E você pode conseguir uma bicicleta por 1 hora ou 2 de graça. E o município paga por isso. Essa é a rede de bicicletas que temos, que trouxe muita contribuição para a qualidade do ar. Essa é uma grande conquista que tivemos em termos de política pública. Outra política pública que temos, essa é a nossa frota de ônibus rápidos, ônibus elétricos. Se chama Metroplus. Nosso sistema de ônibus públicos, PRT, são elétricos. E todos os ônibus são elétricos e percorrem a cidade somente consumindo eletricidade. Estão contribuindo para a qualidade do ar na cidade, que foi notável nos últimos 2 anos. Que apunta a que en 2 o 3 años tengamos un incremento del 10% en energías alternativas. Tenemos potencial de energía eólica, de energía solar, y se está incrementando la participación de esas energías en el mix de nuestra configuración energética. Tenemos también una política fuerte de áreas protegidas. Cerca del 50% de las áreas rurales del país son áreas protegidas, y tenemos también una clase de políticas muy fuertes, como por ejemplo la prohibición de plástico, la prohibición de plásticos de un solo uso. Entonces, ¿hay razones para tener esperanza? Sí. ¿Falta mucho? También. Eso es. Thanks, Fred. I know Medellín has... Obrigada, Fred. Sei que Medellín tem programas excelentes para melhorar o meio ambiente local. Parabéns por essas iniciativas. Eu ainda tenho mais uma pergunta. Em termos do meio ambiente internacionais, o Brasil é um foco
Gostaria de saber de vocês se vocês conseguem compartilhar a sua opinião sobre as políticas de meio ambiente do Brasil como cidadãos globais. Eu sei que é uma situação difícil que eu estou colocando vocês, mas como usar gestão de conhecimento que vocês exploram o conhecimento aplicado para o desenvolvimento de políticas públicas e como pessoas, como estrangeiros, o que vocês acham da política de meio ambiente do Brasil? Vocês têm alguma opinião? Mira, como lo vemos desde Colombia, Brasil tiene un gran problema con la Amazonía. La información que llega acá a Colombia es que en este momento en la Amazonía tienen una cantidad de intereses contrapuestos y que lamentablemente están ganando los intereses ligados a los ganaderos, a la expansión de la frontera agrícola, y esto se traduce en incendios, en pérdida de cobertura vegetal y amenaza a esa área que es la más interesante para el mundo, pero para América Latina en particular, por la capacidad de regulación climática, por el que juega en el cambio climático la Amazonía. Desde acá pensamos que si bien en la Amazonía son muchos los países que intervienen, Colombia también tiene una parte en la Amazonía, Perú, Bolivia, el principal responsable de la gestión de la Amazonía por causa del tamaño, y consideramos que no se están consiguiendo, que no se están haciendo, que no se está haciendo lo necesario por proteger la Amazonía. En otros frentes se parecen mucho a nosotros. En San Pablo conozco los esfuerzos de movilidad sostenible. En Río de Janeiro también conozco esfuerzos de movilidad sostenible muy interesantes, pero me confunde un poco lo que ha ocurrido con los últimos gobiernos y en particular con el gobierno de Bolsonaro. Y desde la distancia prefiero tener una reserva respetuosa porque sé lo complicado que puede ser opinar sobre una gestión en particular de un gobernante. Creo que están enfrentando amenazas serias. Creo que el giro a la derecha puede representar dificultades para implementar políticas ambientales sostenidas en el tiempo. Y así es como lo vemos. I want to ask you a favor, Amarilis. Eu gostaria de pedir um favor. Se você pode traduzir algumas das minhas respostas para a Tami, por favor. Algumas ideias do que eu disse. Tami, thank you. Tentarei traduzir uma parte da minha resposta para a professora Tamar. O Fred nos falou um pouco das suas preocupações relacionadas à Amazônia, porque nós somos vizinhos para gerenciar esse importante bioma, importante não só para a América do Sul, mas também para o mundo. Ela é a questão principal da minha pergunta. Muito obrigada pela resposta, Fred. É um assunto que, como eu posso colocar, ele é um pouco complicado e difere a partir de cada governo. Então, a nossa principal questão e nossa principal preocupação é com a proteção da Amazônia, e a falta desta proteção também afeta a Colômbia e outros países que dividem fronteira com o Brasil. Está correto, Fred? Tami, qual seria? Acho que eu ia falar a mesma coisa com outras palavras. Muito obrigada por ter traduzido, mas olhando para o Brasil, eu não sou tão familiarizada com outras questões no Brasil, mas eu não ia falar nada diferente
o que todo mundo está preocupado é a mudança climática, soluções hídricas. E o Brasil tem um bem que nenhum outro país tem, que é a floresta amazônica. Nós olhamos para esse bem que está desaparecendo a passos largos. É muito frustrante, é muito assustador, porque a importância da floresta amazônica não é importante não só pelo bioma, mas para o clima e para os processos climáticos, que a gente nem sabe como serão afetados. E provavelmente você deve saber que a política e o tipo de governo, nós temos, então, a gente escuta e lê nos jornais o que está acontecendo e as decisões infelizes no que tange à floresta amazônica, mas às vezes é apoiado por outros governos e pelo presidente do país de vocês. A gente vê tudo isso. Tem uma pressão incrível no Brasil, pressão internacional que está acontecendo. E eu também sou membro do Greenpeace, então nos meus e-mails eu recebo comunicações e eles me perguntam eles me pedem para assinar petições para proteger a Amazônia, se eu tenho alguma objeção sobre o que está acontecendo no Brasil. Eu não sei qual é a opinião pública no Brasil, verdade, se existe uma pressão suficiente no governo, quanto as pessoas estão envolvidas, quais são os interesses envolvidos, mas a gente só vê as consequências. E as consequências são alarmantes. Obrigada, professora. Foi uma pergunta muito difícil. É difícil falar sobre políticas públicas, principalmente políticas públicas ambientais, sem falar sobre política, que não é o foco do nosso encontro aqui, mas é o caminho natural. Eu tenho mais uma pergunta que, como professora, gostaria de saber como vocês engajam os seus alunos e encorajam os seus alunos para que eles usem suas habilidades técnicas e conhecimento técnico para as políticas públicas. Eu sei que a gente tem no Brasil políticas públicas, especialistas em políticas públicas, mas acho que você leciona na faculdade de engenharia, você e o Fred lecionam na faculdade de engenharia, mas como vocês encorajam seus alunos para melhorar a criação das políticas públicas relacionadas às questões ambientais? Bom, acho que eu vou começar. Eu não ensino apenas na faculdade de engenharia, mas também alunos de mestrado e doutorado de várias áreas. Então, não é só da área de engenharia. Todo mundo começa ali da mesma base, a partir do mestrado. O que eu faço sempre nos meus cursos eu promovo, e eu sou bem insistente nisso, em promover o pensamento crítico, analisar, criar e criticar políticas públicas, tentar sugerir outras ideias. Como melhorar essas políticas? Normalmente, nos meus cursos, eu nunca dou provas, eu sempre escolho estudo de casos para a gente analisar, para ver qual foi a política adotada, o que aconteceu na prática, e eles têm que fazer trabalho de campo e observar o que foi implementado, qual foi a política de fato e qual é a diferença. Um dos cursos que eu leciono é de ecologia urbana. Os alunos
A gente pede que os alunos escolham 2 bairros para selecionar tópicos. A gente pede que os alunos promovam, então, uma possibilidade de melhorem a caminhada ou uma possibilidade de economizar energia, a proteção de biodiversidade nessas áreas e pedir para comparar as políticas. E aí eles têm que analisar esse plano. Eles têm que revisar o conhecimento, o que o conhecimento diz, como essa tecnologia entra naquele plano e o que acontece na prática. E aí eles ficam surpresos de, meu Deus, como tem tanto conhecimento e isso nada é implementado. Quando a gente sai, vai para o campo e começa a praticar e usar esse conhecimento, a gente vê tanta coisa e a gente vê que isso não é integrado ao plano, às políticas. Então a gente tem que usar o conhecimento e implementar no campo. E os usuários, eles não são críticos o suficientes para entender o que está de errado com o planejamento, se aquele bairro alagou no passado por causa de questões hídricas, de infiltração, se não existem árvores suficientes, ou se o espaço público não tem sombra suficiente, por isso as pessoas não andam lá fora. Então, acho que o melhor jeito é confrontá-los com o problema para que eles possam aprender o conhecimento, rever, aprender a ler sobre as publicações atuais, e aí sim ir a campo. Aí eles se tornam muito críticos. Acho que com isso eu recebo um ótimo feedback e as pessoas realmente conseguem expandir seus horizontes e é uma forma muito prática. Obrigada, achei isso muito legal e eu tento fazer da mesma forma aqui. Fred, a sua resposta? Que se llama aprendizaje basado en problemas. We have a method, Tammy, named problem-based learning. Temos uma questão de tratar o problema que usamos para dar aula, em que escolhemos um problema e nos analisamos por vários aspectos. Vários professores, várias assinaturas analisam o problema. Então, os alunos precisam analisar o problema relacionado aos atores sociais envolvidos no problema. E, ao fim do semestre, os alunos precisam apresentar soluções, pequenas soluções, socializando os professores e os atores sociais. Essa é a nossa estratégia. Y si las ideas de los estudiantes son lo suficientemente poderosas y se pueden llevar a cabo, entonces se hacen pequeños proyectos, se busca financiación y se hacen iniciativas. Esa es nuestra manera de aproximarnos. Good, Fred. Such as learning by... Excelente, Fred. Acho que é aprender com a mão na massa. Nosso país tem um hábito de aplicar esse tipo de método também. Obrigada. Nosso tempo, então, acabou. Foi excelente, muito interessante. Foi bastante útil. Foi um prazer estar aqui com vocês e dividir esse espaço de conhecimento. Vocês dois são excelentes pessoas, excelentes profissionais. Adorei as apresentações e as explicações. Gostaria, então, de perguntar se vocês querem fazer comentários finais para a gente encerrar.
Hannah, Start? you're the first. Final words? You start. Okay. Final words? Uhum. I don't know. Aí, o que eu posso falar? Acho que a gestão do conhecimento, ela vai focar no aspecto geral. Isso pode dar o conhecimento correto, o conhecimento correto para a pessoa certa, na hora certa. E isso pode ser bastante útil para aplicar na governança pública. Precisamos, então, ter um uso efetivo desse conhecimento e do aprendizado que a gente acumula. Assim, conseguimos aplicá-lo ao planejamento das políticas públicas. Acredito também que talvez a pesquisa da gestão do conhecimento sobre o meio ambiente e essa interface com a prática precisa se afastar das publicações científicas e acadêmicas e dessas barreiras, e a gente deve mover para soluções. Podemos encontrar como podemos solucionar e implementar essas soluções. Focar também no que podemos fazer sistematicamente com esse conhecimento adquirido durante o processo de tomada de decisão. Muito obrigada. Fred? Creo que la sostenibilidad depende de que nos veamos, de que nos conozcamos, de que compartamos ideas, de que entendamos que podemos tener colegas en diferentes países. I hope to talk with Tammy. We have similar interest. Y la necesidad de cooperar es lo que nos permite cosas. Entonces, agradezco este espacio porque nos permite cooperar. Agradezco porque creo que si no nos conocemos y si no entendemos lo que estamos haciendo unos y otros, pues va a ser difícil. A veces también es importante saber que lo que hacemos es muy parecido a lo que otros hacen y eso da esperanza. Entonces, un evento como estos da esperanza y permite entender que hay un futuro por construir. Thank you, Fred. Thank you. Obrigada, Fred. Obrigada, Tamar. Obrigada de novo. E eu passo a palavra para a Renata. Obrigada pelas apresentações, pelo tempo de vocês em compartilhar essas apresentações e a pesquisa de vocês. Espero vê-los novamente em breve. Tchau, obrigado. Hoje, durante a tarde, teremos dois painéis. Dois painéis sobre a administração pública também. Recomendo que vocês assistam essas sessões. Essas sessões, então, serão com o professor Márcio Albuquerque, que será o moderador de um deles. Ele é sobre o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e também a Beatriz Barbosa, do metrô de São Paulo. Ela vai ser a moderadora da outra sessão. Eles vão falar sobre a continuidade da gestão no governo, o papel do conhecimento no governo e também a transformação digital. Também durante a tarde, teremos ainda 3 sessões com 3 painéis moderados pelo professor João Alexandre Pasqualin, que irá moderar 2 sessões agora durante a tarde, e também o professor João Eduardo Storópoli, os dois da Universidade 9 de Julho. Então teremos essas 3 sessões durante a tarde. Também teremos um estudo de caso durante a tarde
Nesse estudo de caso, estudaremos diversas empresas brasileiras, como a Telefônica, a Amazon, a Embraer, a Braskem, Softplane. Vão nos mostrar os programas de gestão de conhecimento e suas práticas. Será uma sessão muito interessante, será muito difícil escolher qual painel assistir. Também gostaria de convidá-lo a participar das nossas sessões de amanhã. Teremos o panorama da gestão de conhecimento no Brasil. E abrimos uma pesquisa para entender como é a gestão do conhecimento no Brasil e gostaria de pedir a sua ajuda respondendo e convidá-lo para assistir a essa sessão aberta às 10h30 de amanhã. Espero que você seja um dos nossos ajudantes que vão responder essa pesquisa. Nós voltaremos às 14h e é isso. Nos vemos às 2h. Esqueci só mais uma coisa. O professor Fred nos perguntou quantas pessoas estavam assistindo durante a sessão. Tínhamos 350 pessoas. Temos um excelente público hoje. Obrigada a todos e nos vemos em breve.